Existe um fardo silencioso que o primogênito carrega antes mesmo de pronunciar suas primeiras palavras. Uma pressão que se manifesta em cada olhar paterno, em toda correção feita, em cada esperança não verbalizada. Você representou o campo de experimentação para todos os sonhos não realizados e os medos relacionados ao fracasso deles. Consegue recordar o quão desafiador era simplesmente existir como criança, quando simultaneamente deveria servir como comprovação da competência educativa dos pais? A análise psicológica revela uma verdade perturbadora. O filho mais velho frequentemente se converte no portador inconsciente de tudo aquilo que os genitores não conseguiram curar em si mesmos. Carl Jung compreendeu que as sombras dos pais se projetam com intensidade particular sobre o primeiro filho, porque ele constitui o espelho inicial de suas próprias feridas infantis não resolvidas. Você não veio ao mundo apenas para receber amor, mas para demonstrar que eles poderiam agir de forma diferente de seus próprios pais. Esse peso o marca até os dias atuais. Neste espaço interior, exploraremos juntos por que razão o primogênito ocupa uma posição tão singular na dinâmica familiar e quais estruturas psíquicas emergem dessa condição. Você compreenderá como essas experiências iniciais se entrelaçam em sua vida adulta e por que determinadas feridas são tão profundas. Principalmente, você reconhecerá que esta dor pode ser transformada sem trair a memória do que viveu. O nascimento da expectativa acontece antes mesmo do nascimento da criança. Nos pensamentos e sonhos dos futuros pais surge uma imagem, um eu ideal que deve ser concretizado através do filho. Você jamais foi apenas você mesmo. Desde o início, também representou a materialização das esperanças, dos receios e da própria infância não realizada deles. Os pais enxergam no primeiro filho não apenas um novo ser humano, mas uma segunda oportunidade para corrigir suas próprias falhas. Esta dinâmica tem raízes profundas no inconsciente. Aquilo que os pais reprimiram em si mesmos, seus próprios traumas e inadequações, ressurge na relação com o primeiro filho. Eles se tornam mais rigorosos porque temem repetir os mesmos erros. Tornam-se mais implacáveis porque acreditam que somente através da severidade você poderia se fortalecer para um mundo que lhes parecia excessivamente duro. Imagine-se como uma pequena pessoa diante de um espelho, mas este espelho não reflete você, e sim os sonhos fragmentados e as angústias de seus pais. Você aprende precocemente a não se orientar por suas próprias necessidades, mas pelo que é esperado de você. Torna-se o primeiro esboço das concepções educativas deles, o protótipo de uma infância que eles mesmos nunca tiveram. Carl Jung falou sobre a transferência de conteúdos inconscientes de uma geração para a próxima. No caso do primogênito, isso ocorre com intensidade especial, porque os pais ainda são inexperientes, ainda inseguros em seu novo papel. Eles frequentemente compensam esta insegurança através de controle excessivo ou através de distância emocional, que serve como proteção contra sua própria vulnerabilidade. A infância se transforma assim no campo de experimentação para seus próprios conflitos não resolvidos. Você aprende cedo que o amor está vinculado a condições, que o afeto deve ser conquistado através da obediência, através do desempenho, através do cumprimento de expectativas que você ainda nem consegue compreender. A espontaneidade natural da criança é lentamente substituída por uma vigilância interna constante. Sou bom o suficiente? Estou fazendo certo? Serei amado se for como sou?
O paradoxal desta situação é que os pais frequentemente agem por amor, mas praticam uma forma de amor que eles mesmos nunca experimentaram. Eles transmitem o que receberam, transformado através de suas próprias feridas. A rigidez, que consideram força, é muitas vezes apenas seu próprio medo da fraqueza que sentiram quando crianças. Jung reconheceu que cada criança vem ao mundo como ser individual com suas próprias aptidões e possibilidades. Porém, no primeiro filho, este processo natural de individuação é frequentemente perturbado pelas projeções parentais. Você não aprende quem realmente é, mas quem deveria ser para curar as feridas de seus pais, realizar seus sonhos, acalmar suas angústias. A questão que talvez o acompanhe há décadas tem uma raiz psicológica profunda. Por que foi tão mais difícil comigo do que com meus irmãos? A resposta não reside em sua inadequação, mas na posição que você inconscientemente assumiu. Você foi a primeira tentativa, o primeiro esboço, o primeiro espelho para suas próprias questões não resolvidas. Com os filhos posteriores, os pais frequentemente já perderam parte de sua insegurança. Tornaram-se mais relaxados, reconheceram que nem todo pequeno erro tem consequências catastróficas. Aprenderam que as crianças também podem sobreviver e prosperar sem controle constante. Porém, esta compreensão chegou tarde demais para você. A sombra, como Jung chamou a parte reprimida da personalidade dos pais, manifesta-se de forma particularmente clara em sua relação com o primeiro filho. Aquilo que não conseguem aceitar em si mesmos, suas próprias fraquezas e medos, projetam em você e tentam combater através de controle e rigidez o que na realidade é sua própria sombra. Você se tornou o portador inconsciente dos sentimentos reprimidos deles, o símbolo de tudo que havia dado errado em sua própria infância. Quando o criticavam, frequentemente criticavam a criança ferida dentro de si mesmos. Quando exigiam perfeição de você, tentavam curar seus próprios sentimentos de inadequação. Esta transferência acontece de forma completamente inconsciente. Seus pais não sabiam que estavam projetando seus próprios traumas em você. Pensavam que estavam fazendo o melhor por você. Acreditavam estar preparando você para a vida. Porém, na realidade, lutavam contra fantasmas de seu próprio passado e você se tornou o campo de batalha desta guerra interna. O primeiro filho frequentemente carrega a função simbólica do bode expiatório para a dinâmica familiar. Não porque seja pior ou mais difícil que outros, mas porque inconscientemente assume o papel de absorver todas as tensões e conflitos não resolvidos da família. Você aprende cedo a assumir responsabilidade, não apenas por seu próprio comportamento, mas pelo equilíbrio emocional de toda a família. Jung descreveu o complexo como um conteúdo representativo, carregado de sentimento, que se torna autônomo no inconsciente. Em crianças primogênitas, frequentemente se desenvolve um complexo de responsabilidade que vai muito além da medida normal. Você se sente responsável pelos humores de seus pais, pelo funcionamento da família, por tudo que poderia dar errado. Esta assunção precoce de responsabilidade leva a um amadurecimento prematuro, que paradoxalmente pode prejudicar o desenvolvimento emocional natural. Você aprende a agir como adulto antes de estar emocionalmente maduro. Desenvolve estratégias de sobrevivência baseadas em controle e perfeição, porque espontaneidade e autenticidade parecem arriscadas demais. A individuação, termo de Jung, para o processo de desenvolvimento da personalidade rumo à totalidade, é consideravelmente dificultada por esta dinâmica.
Em vez de descobrir e desenvolver sua própria personalidade, você aprende a representar um papel que corresponde às expectativas e necessidades dos pais. Seu verdadeiro eu, frequentemente, permanece oculto por décadas sob camadas de adaptação e cumprimento de deveres. Nossa sociedade ainda intensifica esta problemática através da glorificação de uma forma específica de maternidade e paternidade, que interpreta a dureza como sinal de amor. Com que frequência você ouve a frase "só sou rigoroso com você porque te amo"? Esta narrativa cultural mascara o fato de que amor verdadeiro deixa espaço para a individualidade da criança. O mito da mãe forte ou do pai consequente leva a que frieza emocional seja transfigurada como necessidade pedagógica. A sociedade celebra pais que educam seus filhos precocemente para a independência, sem questionar que preço a criança paga por esta suposta força. Porém, força baseada na supressão de necessidades naturais não é força verdadeira, mas uma estratégia de sobrevivência. A ilusão da preparação para o mundo é frequentemente usada como justificativa para a dureza emocional. Seus pais talvez pensassem que precisavam endurecer você para um mundo duro, não reconhecendo que eles mesmos se tornaram parte desta dureza. Queriam tornar você forte, mas frequentemente o fizeram solitário. Queriam preparar você, mas o privaram da segurança que teria sido a base para a força verdadeira. A equação falsa disciplina mais medo igual respeito. E amor está profundamente enraizada em nossa consciência cultural. Porém, disciplina verdadeira surge da compreensão e orientação, não do medo e submissão. Amor genuíno cria segurança da qual o respeito se desenvolve naturalmente, em vez de forçar respeito através de intimidação. A distorção de autoridade como afeição é particularmente dolorosa para a criança porque ela aprende a interpretar dureza como prova de amor. Você possivelmente desenvolve um padrão de relacionamento no qual sente afeição como genuína apenas quando está vinculada à crítica ou exigências. Gentileza se torna suspeita porque era tão rara em sua experiência inicial. O primeiro filho frequentemente se torna o projeto moral dos pais, uma prova viva de sua superioridade ética. Você deveria ser não apenas bom, mas melhor que outros, não apenas bem-sucedido, mas exemplar. Esta instrumentalização da criança para a autoconfirmação dos pais é uma forma sutil, porém profunda, de exploração emocional. Quando você, como adulto, olha para sua infância, talvez reconheça padrões que continuam em sua vida até hoje. A incapacidade de perdoar a si mesmo é frequentemente o eco da experiência inicial de que erros não eram tolerados, que perfeição era esperada, que você só tinha valor quando funcionava sem falhas. Esta voz crítica, internalizada, que constantemente o avalia e julga, é a voz internalizada dos pais sobrecarregados que projetaram suas próprias angústias e inadequações em você. Você aprendeu a ver-se com os olhos deles, a tratar-se com a dureza deles, a medir-se com seus padrões impossíveis. A dificuldade de receber afeição se desenvolve da experiência inicial de que amor sempre estava vinculado a condições. Você aprende a desconfiar quando alguém o encontra incondicionalmente, porque sua experiência mais precoce foi que amor deve ser merecido. Afeto espontâneo talvez desperte medo, porque se sente bom demais para ser verdade. Seu sistema emocional foi programado para desempenho e controle. Você possivelmente desenvolve uma hipervigilância para as necessidades dos outros, porque aprendeu que seu valor
dependia de quão bem você cumpria expectativas. Esta atenção constante para o que outros poderiam precisar custa energia enorme e deixa pouco espaço para suas próprias necessidades. A hipercompetência se torna uma estratégia de fuga do sentimento profundo de inadequação. Você tenta provar, através de desempenho perfeito, que é digno de amor, não reconhecendo que amor verdadeiro não precisa ser provado. O esforço permanente de ser digno o mantém preso em um ciclo de exaustão e decepção. O sentimento de vazio de identidade surge quando você tentou por tanto tempo corresponder às expectativas dos outros que esqueceu quem é além desses papéis. A pergunta "quem sou eu?", quando não estou tentando agradar, pode ser assustadora, porque o confronta com um eu que talvez nunca tenha conhecido. Esta mudez emocional não é natural, mas aprendida. Você aprendeu a suprimir seus sentimentos porque eram inconvenientes, porque perturbavam a harmonia, porque eram interpretados como fraqueza. Porém, estes sentimentos suprimidos não desaparecem. Permanecem como testemunhas mudas de sua autenticidade perdida. A repetição trágica frequentemente começa inconscientemente. Você talvez jure fazer diferente de seus pais. Porém, sem trabalho consciente nestes padrões profundos, possivelmente repete os erros deles com seus próprios filhos. A criança ferida em você não reconhece as necessidades do próprio filho porque nunca aprendeu a perceber suas próprias necessidades. A desconfiança em relação ao mundo se desenvolve da experiência inicial de que mesmo as pessoas que mais deveriam amá-lo representavam uma ameaça para seu eu autêntico. Você aprende a estar sempre em guarda, sempre verificando o que é esperado de você antes de se mostrar. Esta vigilância constante é exaustiva e impede intimidade verdadeira. Em relacionamentos, você possivelmente carrega o medo da vulnerabilidade como uma armadura invisível. Aprendeu cedo que abertura pode ser punida, que fraqueza pode ser explorada, que confiança pode ser decepcionada. Estas estratégias de proteção, que uma vez foram vitais para a sobrevivência, se tornam obstáculos para o amor que você deseja. A ausência de ternura internalizada se mostra em como você trata a si mesmo. Frequentemente, se trata mais duramente do que trataria qualquer estranho. A voz interior amorosa que toda criança precisa para prosperar, possivelmente, nunca surgiu ou foi silenciada precocemente pelas vozes de crítica e correção. O ressentimento como visão de mundo surge da decepção profunda sobre o amor que você não recebeu. Você julga outros com a mesma dureza com que foi julgado. Espera o pior porque aprendeu que pessoas decepcionam, que amor machuca, que confiança é ingenuidade. Porém, existe um caminho para fora deste ciclo. A transformação começa com a coragem de ver a verdade sobre seu passado, sem embelezá-la, mas também sem se perder no papel de vítima. Trata-se de reconhecer que o que foi feito a você foi real, mesmo que possa ter sido bem intencionado. Nomear esta verdade não é traição aos seus pais, mas um ato de libertação. Você pode reconhecer que eles agiram a partir de suas próprias feridas, sem negar que impactos seu comportamento teve sobre você. Compreensão não significa justificativa, e perdão não significa esquecimento. Carl Jung enfatizou a importância da integração das sombras para a saúde psíquica. Isso também significa reconhecer os aspectos sombrios e dolorosos de sua experiência, não os empurrar para longe ou minimizá-los. Somente quando você aceita a completude de sua experiência, pode começar a transformá-la. O ressentimento
Também tem um valor filosófico que Friedrich Nietzsche e, posteriormente, outros pensadores reconheceram. Ele não é apenas destrutivo, mas também pode servir como bússola moral, que lhe mostra onde injustiça aconteceu, onde limites foram ultrapassados, onde cura é necessária. Sua raiva sobre a injustiça que lhe aconteceu é justificada e pode ser o ponto de partida para a mudança. A desconstrução da gratidão cega é um passo importante neste processo. Você não precisa ser grato por tratamento que lhe prejudicou, mesmo que tenha acontecido em nome do amor. Você tem o direito de ver seus pais como os seres humanos falíveis que eram, sem que isso anule seu amor por eles, mas também sem que o obrigue à gratidão por seus erros. A percepção de que a interrupção de padrões destrutivos não é traição, mas um ato de lealdade à verdade, é libertadora. Quando você age diferentemente de seus pais, não trai o amor deles, mas honra o que havia de bom e curador neste amor ao não transmitir o que era prejudicial. A reconstrução silenciosa de seu eu começa com a pergunta: que tipo de adulto eu gostaria de ter sido quando ainda era criança? Esta pergunta abre espaço para uma nova relação consigo mesmo. Uma relação baseada em compaixão em vez de crítica, em compreensão em vez de condenação. Você pode aprender a se tornar o adulto que a criança em você teria precisado, paciente, compreensivo, protetor e encorajador. Desenvolver esta paternidade interior é possível, mesmo que, ou justamente, porque você nunca a experimentou. Você carrega em si a capacidade para o amor que perdeu. A dignidade do primogênito reside não apenas no fardo que carregou, mas na força que pode desenvolver a partir disso. Você foi o primeiro a sentir o fogo das dinâmicas familiares não resolvidas, mas também pode ser o primeiro a fazer luz a partir disso. Seu confronto precoce com os lados sombrios da natureza humana pode levá-lo a uma sabedoria especial. A criança velha em você, que teve que amadurecer cedo demais, frequentemente carrega uma sensibilidade especial para o sofrimento dos outros. Esta maturidade prematura, que então era um mecanismo de sobrevivência, pode se transformar em clareza compassiva. Você compreende dor de uma forma que outros talvez nunca compreenderão. E esta compreensão pode ter efeito curador para você e para outros. Compreender a consciência como herança significa reconhecer que sua dor não foi em vão se você a transforma em conhecimento. Você pode ganhar sabedoria de sua experiência, que ajuda outros a reconhecer e quebrar seus próprios padrões. Suas feridas podem se tornar fontes de cura. Esta forma de nobreza reside na decisão consciente de quebrar o ciclo, não através de vingança ou amargura, mas através da revolução silenciosa da mudança. Você, conscientemente, escolhe um caminho diferente, não para condenar seus pais, mas para viver o amor que você mesmo teria precisado. O ato redentor reside na forma como você trata seu próprio filho ou outras pessoas vulneráveis. Cada vez que mostra paciência onde havia impaciência, cada vez que oferece compreensão onde havia crítica, cada vez que dá espaço onde havia controle, você cura não apenas o futuro, mas também seu próprio passado. Esta cura frequentemente acontece em silêncio, sem grandes palavras ou gestos dramáticos. Reside nos pequenos momentos de compaixão, na forma como você escuta quando uma criança fala, na paciência que mostra quando alguém comete um erro, na ternura com que encontra fraqueza. A transformação de sua experiência em sabedoria é um processo que precisa de tempo. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas pode aprender a interpretá-lo diferentemente.
não como prova de sua inadequação, mas como testemunho de sua capacidade de sobrevivência, não como maldição, mas como fonte de compreensão. A integração destas experiências em uma vida significativa significa honrar ambos os lados de sua história, o sofrimento que foi real e a força que surgiu a partir disso. Você não é apenas vítima das circunstâncias, mas também testemunha da capacidade humana de crescer, curar e amar, apesar de tudo. Sua vida pode se tornar um testemunho silencioso da possibilidade de cura, não através de proclamação alta ou autopresentação, mas através da forma como vive, como ama, como trata os membros mais fracos de nossa sociedade. Esta autoridade silenciosa é mais poderosa que qualquer acusação. Quando pessoas lhe perguntam como você se tornou tão sábio, tão paciente, tão compreensivo, você não precisa contar os detalhes de sua história. É suficiente se elas sentem que você conhece a dor e, mesmo assim, escolheu o amor. Esta irradiação é o presente que surgiu de seu sofrimento transformado. A verdadeira redenção não reside em ter tido uma infância perfeita, mas em ganhar sabedoria e compaixão de uma infância imperfeita. Você carrega em si tanto as cicatrizes quanto o poder de cura. Ambos pertencem a você, ambos o formaram. Ambos podem servir aos outros. No final, talvez seja isso, a capacidade de ver o que é sem embelezar, mas também sem condenar, a força de agir diferentemente sem se sentir superior. A sabedoria de amar mesmo que você não tenha sido amado como teria precisado. Essa é a vocação especial do primeiro filho, fazer luz do fogo das provações iniciais que mostra o caminho aos outros. Não porque você teria desistido, mas porque finalmente compreendeu. Compreendeu que o amor que lhe faltou pode surgir em você mesmo, que a ternura pela qual ansiava pode vir ao mundo através de você. Que a dor que o formou pode preservar outros de dor similar. Quando você reconhece que sua história não é seu destino, mas sua matéria-prima, então começa a viver. Não mais como a criança ferida primogênita, mas como a pessoa que se tornou apesar de tudo. Uma pessoa que sabe como é importante ser visto, ser ouvido, ser amado como se é. Se você também pertence àqueles que fizeram estas experiências especiais, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Suas reflexões podem ajudar outros a compreender sua própria história. Inscreva-se neste canal se estes conteúdos o tocam e você deseja obter mais insights sobre a psique humana. Às vezes, são as histórias mais silenciosas que falam mais alto.